Brasil acordou com uma bomba fiscal no colo, o aumento do IOF. A famosa canetada do governo foi aplicada sem anestesia, gerando uma explosão de desconfiança nos mercados e enterrando qualquer esperança de estabilidade econômica. A desculpa? Um suposto ajuste fiscal que, na prática, é mais um movimento arrecadatório, disfarçado de medida técnica. Aumentar o IOF significa encarecer o crédito para as empresas, prejudicar as remessas internacionais, tornar mais difícil investir fora do Brasil e até taxar aportes em planos de previdência. Tudo isso anunciado de forma confusa, com direito à coletiva truncada, contradições entre ministros e, no fim do dia, um recuo parcial que deixou claro: o governo não sabe o que está fazendo. E mais, mostra que para este governo, ajuste fiscal é sinônimo de tributar mais o povo e não cortar os gastos excessivos da máquina pública. A desorganização do anúncio expôs um teatro caótico nos bastidores do poder. Primeiro, o ministro Haddad havia prometido no início do ano que não haveria aumento do IOF sobre o dólar. Agora, poucos meses depois, rompe com a própria palavra. O mercado, claro, reagiu com pânico. O dólar subiu, a bolsa caiu e os investidores internacionais, mais uma vez, reconsideraram suas apostas no Brasil. A cereja do bolo foi a contradição entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Galípolo, presidente do BC, teria sido pego de surpresa, segundo rumores divulgados por diversos veículos de imprensa. Depois veio a tentativa de consertar o estrago com uma narrativa de que houve uma reunião tensa entre os dois. Fica claro que, mesmo nos assuntos mais delicados da economia nacional, falta sintonia entre as principais autoridades econômicas do país. Isso, por si só, já seria grave. Mas com uma medida dessa magnitude, é simplesmente imperdoável. O problema do IOF vai além da arrecadação. Ele evidencia um movimento preocupante de controle de capitais, um retrocesso digno das economias mais fechadas do planeta. Ao penalizar remessas ao exterior e igualar alíquotas de crédito com viés de alta, o governo envia um recado claro: quer dificultar a saída de dinheiro do país. Isso fere diretamente a conversibilidade da moeda brasileira e afasta investimentos. Pior ainda, reforça a ideia de que, diante de qualquer dificuldade fiscal, a resposta virá sempre em forma de aumento de impostos. Nunca há espaço para reduzir gastos, eliminar privilégios, cortar desperdícios. Não. A solução é sempre sobrecarregar o contribuinte. O discurso de harmonização, neutralidade tributária e justiça fiscal soa como um deboche, porque na prática, toda vez que essas palavras aparecem, elas significam apenas uma coisa: vai ficar mais caro para quem produz, empreende e investe. Entre as medidas mais polêmicas está a nova taxação sobre aportes em planos de previdência do tipo VGBL. Essa modalidade, muito utilizada por quem busca um planejamento tributário legal, passou a ser penalizada com uma taxa de 5% sobre aportes mensais superiores a 50 mil. Não estamos falando de lucro, de rendimento, de retorno. Estamos falando do próprio valor investido. É como ser taxado por guardar o próprio dinheiro. O problema não é apenas o impacto imediato, que atinge uma parcela pequena da população, mas o precedente que se cria. Hoje é para quem aplica acima de 50 mil reais. Amanhã pode ser 30 mil, depois 10 mil reais. É assim que começa. Medidas como essa assustam porque revelam uma mentalidade de escassez e desespero. O governo não consegue conter os gastos, então tenta arrancar cada centavo de quem ainda tem alguma capacidade de investir. Para completar o pacote de más notícias, o aumento da alíquota do IOF no crédito empresarial é outro golpe brutal. Antes, a pessoa jurídica pagava até 1,88%. Agora, terá que arcar com a mesma alíquota das pessoas físicas, 3,95%. A justificativa?
eliminar assimetrias. Mas o que isso realmente significa? Significa que, ao invés de reduzir a carga tributária para todos, o governo prefere nivelar por cima. A lógica é simples: se há uma diferença de alíquotas, ao invés de baixar a maior, eleva-se a menor. O resultado é que a atividade produtiva fica mais cara, o crédito mais escasso e o crescimento econômico mais distante. Essa obsessão por arrecadar, mesmo que isso signifique travar o setor produtivo, é o maior entrave ao desenvolvimento do país. A consequência: menos investimentos, menos empregos, menos competitividade e um país que vai, aos poucos, fechando suas portas ao mundo. E como o cidadão comum deve se proteger diante desse cenário de instabilidade, insegurança jurídica e voracidade tributária? Primeiro, é essencial buscar diversificação financeira, seja via ativos no exterior, seja por meio de investimentos protegidos da inflação e da volatilidade cambial. Segundo, a informação se torna a principal arma. Acompanhar os movimentos do governo, entender as mudanças e antecipar decisões pode fazer toda a diferença. E, por fim, o posicionamento político consciente. Pressionar por responsabilidade fiscal, por transparência e por reformas estruturais verdadeiras. É hora de compreender que não há ajuste fiscal sem corte de gastos. Não há desenvolvimento sem liberdade econômica. E não há justiça tributária enquanto a única resposta for sempre aumentar impostos. O brasileiro precisa estar atento, porque se depender deste governo, o próximo tributo pode estar a apenas uma canetada de distância. Se você quer entender mais sobre como proteger seu patrimônio, como se antecipar às mudanças e quais caminhos ainda restam num ambiente tão hostil, continue com a gente aqui no canal Notícias Atuais 0285. Compartilha esse vídeo. Comenta aqui embaixo com a sua opinião sobre esse aumento do IOF e se inscreve para não perder nenhum alerta importante. Porque em tempos de desgoverno, informação é poder.